Estamos de volta, queridas amigas e queridos amigos. Vamos continuar falando de atos processuais. Agora, falando de atos do juiz. Pessoal, eu vou pedir a permissão de vocês, né? Não permitir, pedir a permissão de vocês, para que, em relação aos atos do juiz, a gente faça somente uma rápida menção ao artigo 203. Por quê? Pensando nos atos que são praticados pelo juiz, principalmente atos de sentença, atos relacionados à decisão interlocutória, atos relacionados aos despachos, os atos meramente ordinatórios, a gente vai falar de forma bastante aprofundada quando nós tratarmos da temática da sentença, tá bom? Mas eu quero rapidamente fazer uma leitura com vocês do 203 e dos seus 4 parágrafos, só para que a gente possa compreender melhor, né, e contextualizar qual foi o espírito do legislador. Lembrando que também atos do juiz são 3 artiguinhos, o 203, o 204 e o 205, tá bom? 203, caput. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º, uma definição, entre aspas, embora não seja tarefa do legislador, do que seria sentença. Ele começa assim o parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença. É o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por que 485? São as sentenças terminativas. Porque 487 são as definitivas. As terminativas, aquelas que não enfrentam mérito. As definitivas, aquelas que efetivamente enfrentam mérito. Nós estamos falando, então, que sentença é um ato que põe fim a uma fase de conhecimento, não é? Do procedimento comum, bem como acaba extinguindo a execução. Sentença não é o ato do juiz que põe termo ao processo, uma definição antiga, né? Que nós tínhamos antes da adoção do chamado sincretismo processual. O que são decisões interlocutórias? Nós temos essa definição no parágrafo 2º, que diz assim: é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença. É uma definição por exclusão. Volto a dizer, definição não é papel do legislador, mas o legislador se arvora, né, na condição de doutrinador em vários dispositivos. Parágrafo 3º, falando dos despachos. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Para quê? Para impulsionar o feito, para que o feito chegue ao seu final, à prestação da tutela jurisdicional final. E o parágrafo 4º são os atos meramente ordinatórios. São aqueles atos que podem ser praticados pelo servidor e somente revistos pelo juiz quando necessário. Exemplos, né? A juntada, a vista obrigatória dos autos ao MP. Vejam a redação do parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho. Não precisam de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário, tá bom? Então, só para que a gente tenha um conhecimento maior desse dispositivo, mas volto a afirmar para vocês, nós vamos aprimorar, né, esmiuçar esses atos praticados pelo juiz quando nós tratarmos da temática sentença, combinado? Meus amigos, além dos atos das partes, além dos atos do juiz, nós temos os atos do escrivão ou chefe de secretaria. Também estão disciplinados no nosso CPC, entre os artigos 206 a 211. Então, são 6 artiguinhos, né, tratando dos atos do escrivão ou chefe de secretaria. Só lembrando que o escrivão, o chefe de secretaria, é aquele servidor responsável pelo expediente da secretaria, pelo expediente do cartório, e tem a sua atuação pautada como serventia do juízo, né? A incumbência principal é justamente fazer com que todo o aspecto burocrático que envolve o trâmite de uma demanda, ele seja devidamente aplicado, seja devidamente observado, devidamente obedecido, né? Dentro, repito, de todas as regras procedimentais estabelecidas pelo nosso CPC. Vejam só, por exemplo, tratando dos atos do escrivão-chefe de secretaria, o que é que disciplina o artigo 206 do CPC? Vamos dar uma olhadinha na tela, pessoal, vejam só. O 206 diz assim, é apenas para a gente ter uma noção, combinado, amigos? Ao receber a petição inicial,
o escrivão ou chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número do seu registro, os nomes das partes, a data do seu início e procederá do mesmo modo em relação aos volumes em formação. Ou seja, é todo um aspecto, né, burocrático que envolve os trâmites procedimentais. Ele é responsável por numerar, por rubricar todas as folhas dos autos, pensando, obviamente, né, nos processos físicos também. Aí depois nós temos dispositivos que tratam dos termos de juntada, dos atos e termos do processo. Enfim, estes são praticamente, né, os atos realizados pelo escrivão ou chefe de secretaria. Perceberam, amigos, que eu dei mais ênfase aos atos das partes? Por que eu dei mais ênfase aos atos das partes? Primeiro, porque são os atos mais cobrados em provas objetivas. Ah, Maurício, mas e os atos do juiz? Sim, mas nós vamos ter uma aula específica, né? Quando nós falaremos de sentença. E quanto ao escrivão, chefe de secretaria, são poucos questionamentos que nós temos, por isso que eu estou passando de uma maneira um pouquinho mais rápida. Combinado? Pessoal, eu quero falar um pouquinho de forma dos atos processuais. Forma dos atos processuais é um tema que é bastante importante, bastante interessante. Ele começa a ser tratado no artigo 188 e vai até o 237. Ou seja, a gente não vai conseguir falar de tudo que nós gostaríamos, não é? A gente tem que entender que, em regra, os atos processuais, eles não dependem de uma forma, né? Eles são válidos. E nestas condições, eles têm total aptidão para produzir efeitos regulares em razão do princípio da instrumentalidade ou também nós chamamos, né, princípio da liberdade das formas. Então, em regra, os atos processuais não dependem de forma e são perfeitamente válidos. A redação do artigo 188, amigos, é muito importante. Vejam só, vamos lá. Vamos colocar esse dispositivo na tela para vocês. Aí está, amigos. Vejam o que diz o artigo 188 do CPC. Os atos e os termos processuais não dependem, independem de forma determinada. Por isso que a gente falou em instrumentalidade das formas, liberdade das formas, não é? Vírgula, salvo, aí a gente tem evidentemente as exceções em relação à regra, né? Salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade. A gente fala de liberdade das formas, alguns autores falam, olha, o 188, ele está mais relacionado à liberdade das formas. E o 277, que é aquele que fala assim, pessoal, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará, basicamente, né, considerará válido o ato se ele for realizado de outro modo e ainda assim alcançar a sua finalidade. E aí, obviamente, que para o 277, vou até colocar aqui para vocês, pessoal, aí a gente chamaria de instrumentalidade das formas, não é? Mas dá para a gente compreender, nós estamos caminhando na mesma direção. O que é o mais importante? O mais importante é nós sabermos que, se os atos atingiram a finalidade para a qual eles foram realizados, é o que importa. Não é verdade? Claro, lembrando, evidentemente, que nós temos a exceção, quando a lei expressamente exigir a respectiva formalidade. Não é? Mas, tirante isso, se os atos atingiram o seu objetivo, é isso que importa, né? Nós temos que pensar no princípio da instrumentalidade, na liberdade das formas, sim, porque quantas e quantas vezes, não é, pessoal? Até pelo sistema, por tudo, por toda a organização do judiciário, quantas e quantas vezes o ato não é praticado da forma como deveria ter sido, não se enquadra nas exceções, e ele acaba produzindo os mesmos efeitos se tivesse sido praticado da forma como deveria. Eu vou exemplificar para todos vocês, pessoal. Vejam só que situação interessante, não é? Eu sou titular de uma determinada vara, né, de uma comarca com vara única. Eu sou titular, é vara única, eu sou o único juiz daquela comarca. Eu estou no interior das Minas Gerais, né, como aconteceu comigo várias vezes, e quantas situações eu não percebi ingressando no fórum, né?
partes que estavam passando, sujeitos processuais que estavam passando em frente ao fórum, resolvem entrar para saber como é que está o andamento do processo, porque conhecem um escrivão, conhecem um servidor e querem ter conhecimento se já saiu a sentença, se não saiu, se tem decisão interlocutória, se não tem, e acabam tomando ciência, não é, desses atos, às vezes por escrito, às vezes não. Às vezes não é? Já olham ali, os autos físicos são mostrados a essas pessoas, falam, poxa, perdi, ganhei, alguma coisa do gênero, e já saem dali. Isso é muito comum, principalmente pensando em processos físicos e nessas comarcas um pouco menores. Então, aproveitar o ato em si para falar, olha, a parte teve ciência, né? Vamos supor que ela tenha comparecido lá no fórum, chegou no balcão, o escrivão mostra os autos e já pega o ciente dele, mas o mandado de intimação está com o oficial de justiça na rua, não tem problema. Foi praticado de uma outra forma, mas atingiu a sua finalidade. E mais ainda, reconhecer a nulidade somente se tiver ocorrido um prejuízo. É claro, a gente fala de instrumentalidade, de liberdade das formas. Agora, o pas de nullité sans griffe, né, aquele brocardo francês, que nós conhecemos muito bem do processo penal, ele também está no nosso CPC. E se a gente olhar para o 279, quando a gente fala especificamente da intimação do MP, a gente percebe esse brocardo sendo ali evidenciado. Evidenciado. Vejam só, 279. É nulo o processo quando o Ministério Público, um membro do Ministério Público, não for intimado. É nulo. A acompanhar o feito em que deve intervir. Bom, é nulo, então já vou reconhecer a nulidade. Só um instantinho. Será que teve prejuízo a não intimação? Vamos ver. Parágrafo 1º. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. E o parágrafo 2º, dizendo que a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Então, não reconhece a nulidade de plano pelo fato de não ter havido a intimação do MP. Intima e diga, né, e ele vai obviamente se manifestar, ele vai dizer, ele vai opinar se houve ou não houve prejuízo. Se ficar constatado o prejuízo, evidentemente os atos devem ser invalidados, senão, como diz um querido amigo, toca o barco, né? Vamos em frente, tá certo? Pessoal, muito importante, já que estamos falando de forma dos atos processuais, que a gente faça essa abordagem. Um outro dispositivo muito legal, também muito importante, são os atos que devem ser praticados em segredo de justiça, né? Então, o artigo 189 é importante, a gente vai dar uma olhadinha nele com os seus, salvo engano, 2 parágrafos. Vejam só, vamos lá. O 189 dizendo o seguinte, pessoal, os atos processuais, eles são públicos. Tudo bem, a gente sabe, princípio da publicidade, esculpido até mesmo no texto constitucional. Todavia, tramitam em segredo de justiça. Falando desculpem amigos, falar em princípio da publicidade, lembrar da Constituição, né? E a gente lembrar do artigo 5º, inciso 60, né? Também. Mas enfim, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça. São esses atos que tramitam em segredo de justiça que são cobrados em provas objetivas. Saber se a gente tem conhecimento deles. Olha, em que o exija o interesse público ou social, aqueles que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, aqueles em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, aqueles que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. O parágrafo 1º dizendo que nessas hipóteses o direito de consultar os autos que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões é restrito às partes e aos seus procuradores. E o parágrafo 2º dizendo que o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode, mas tem que demonstrar o interesse jurídico, não é? Pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes do divórcio ou da separação. Tá certo? Mas tem que demonstrar o interesse jurídico. O que é o interesse jurídico? Não é o econômico, não é o moral, não é o social, né? É o interesse jurídico. Olha, o resultado
né, daquele feito pode trazer consequências para mim. Então é perfeitamente que esse terceiro, demonstrando esse interesse jurídico, o nexo de interdependência, não é, que exista entre a sua postura e o objeto daquela relação jurídica processual está muito evidenciado. Então quero saber se efetivamente, né, já que eu estou demonstrando interesse jurídico, através, por exemplo, do dispositivo da sentença, se isso me afetou ou não. Mas é claro que o juiz leva em consideração, porque os feitos tramitam em segredo de justiça, se ocorreu ou não, e se ficou evidenciado ou não esse interesse jurídico, tá bom? Amigos, é importante a gente lembrar também dentro da forma, né, dos atos processuais, dentro da prática dos atos processuais, que nós temos a prática eletrônica de atos processuais, né? O artigo 193, ele admite que os atos processuais sejam praticados total ou parcialmente de maneira digital, de forma a viabilizar que a sua produção, que a sua comunicação, que o seu armazenamento e que a sua validação desses atos, né, processuais praticados eletronicamente, deem-se por meio eletrônico na forma da lei, que é justamente uma lei que nós temos de 2006, a Lei 11.419. O parágrafo único do artigo 193, a que eu fiz referência, ele espalha, né, o seu comando no que for cabível também aos atos notariais e de registro, ou seja, aos atos da serventia extrajudicial. Esse sistema, pessoal, aliás, os sistemas, né, de automação processual, eles deverão respeitar sempre o quê? Já que falamos de atos que tramitam em segredo de justiça, eles devem respeitar a publicidade dos atos. Ou seja, o que é respeitar a publicidade? Em regra, tudo é público. Porém, alguns atos tramitam em segredo de justiça. Também, esses sistemas de automação processual, eles devem observar, devem respeitar o acesso, a participação das partes, né, dos seus procuradores, inclusive nas audiências, em todas, né, nas audiências de instrução e julgamento também, observadas algumas garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, tudo isso bem mencionado no próprio 193 e no 194, a independência da plataforma computacional, já falei, acessibilidade, também extremamente importante, interoperabilidade dos sistemas, né? Os sistemas precisam ser operáveis, né? Operacionais, melhor dizendo, entre si também, serviços, dados, informações, tudo isso que o Poder Judiciário administra no exercício das suas funções. Não é? Então, isso seria a prática eletrônica dos atos processuais e, obviamente, ali, como isso estaria sistematizado. Artigos 193 e 194. O 195, pessoal, né, é extremamente importante. Esse eu não vou colocar na telinha, não, esse eu vou ler para vocês. E vocês vão entender por quê, dentro dessa sequência. Eu não vou falar de todos os dispositivos, até porque não há necessidade, não. Mas o 195 merece o nosso registro, né? Merece a nossa observação. Diz assim, 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos. Né? Quem gosta de TI sabe, obviamente, o que significa isso. Né? Que atenderão aos requisitos de autenticidade, de integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade. Por isso que eu fiz questão de falar do 189. Observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Tá bom? 195 também é um dispositivo bem legal para que a gente compreenda como é que se dá essa prática eletrônica dos atos processuais. O 196 fala que compete ao CNJ, primeiro e supletivamente aos tribunais, regulamentar tudo isso, né, a prática, a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico, tanto CNJ quanto supletivamente os tribunais, supletivamente, essa a palavrinha utilizada no 196, devem velar pela compatibilidade dos sistemas, a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos, tudo isso tem que ser regulamentado também por estes órgãos e por aí caminha essa prática eletrônica dos atos processuais. Outro tema importante que eu preciso falar dentro da forma aí dos atos processuais também, dentro dos atos processuais como um todo, amigos, é a questão do tempo e do lugar dos atos processuais. Tempo e lugar dos atos processuais
é um tema relativamente cobrado, não é? Em provas objetivas. Não é? Os atos devem ser praticados em dias úteis, das 6 às 8 horas da noite, às 20 horas, está lá no artigo 212, salvo em casos excepcionais. Esse é um dispositivo que todos nós conhecemos, né? Principalmente quem já advogou bastante, sabe muito bem o que é que significa você levar em consideração que os atos devem ser praticados em dias úteis das 6 às 20, salvo em casos excepcionais que estão no parágrafo 2º do artigo 212, ou às vezes quando já foram iniciados antes das 20 horas, não é? E às vezes acabam extrapolando, né? Às vezes você está fazendo ali um arrolamento de bens, o oficial de justiça está fazendo, começa às 19 horas e extrapola, vai até às 21, às 22 e por aí vai. Temos que lembrar também que não se admite, tudo isso, pessoal, que eu falei está no 212, tá? O 212 é um artigo fundamental para a gente compreender a sistemática de tempo e de lugar dos atos processuais. Não se admite a prática de atos processuais, a gente sabe, nos domingos, nos feriados que assim sejam reconhecidos por lei, né? E temos algumas exceções nos artigos 214 e 215, tá bom, pessoal? Vale a observação. Exceções em relação à não prática de atos processuais nos domingos e nos feriados reconhecidos como tais por lei. 214, durante as férias forenses e nos feriados, por isso a observação, não se praticarão atos processuais, excetuando-se, 2 pontinhos. Os atos previstos no 212, parágrafo 2º, que eu já tinha mencionado, quais são esses atos? O parágrafo 2º, melhor dizendo, diz assim: independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Além disso, pessoal, também os atos relacionados à tutela de urgência. É uma exceção, por isso que eu fiz questão de ler o 214. Só lembrando, aqui fala tutela de urgência, que é uma espécie de tutela provisória. Não se faz referência à tutela de evidência. Maurício, caiu na prova, só tutela de urgência. Vamos para o texto de lei, tá bom? O 215, muito importante também, dizendo que processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas, ou seja, mais uma exceção, os procedimentos de jurisdição voluntária, aqueles necessários à conservação dos direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, ação de alimentos, processos de nomeação ou remoção de tutor e curador, e os processos que assim a lei determinar. Tá bom? Sobre tempo e lugar dos atos processuais, penso que são extremamente importantes esses dispositivos, né? Sobre prazos processuais, amigos, é que a gente tem tanta coisa para falar, né? E é importante a gente destacar um pouquinho, né, de cada uma das temáticas envolvendo, ou subtemáticas, né, envolvendo atos processuais. Quando a gente fala de prazos processuais, nós temos que pensar o seguinte, pessoal: para que o processo seja impulsionado, né, para que o feito vá adiante, né, marche, né, adiante, para que ele seja impulsionado e para que ele se caracterize como essa marcha avante, o legislador ele faz uso de alguns expedientes, quando a gente fala de prazos processuais. Por exemplo, a adoção do princípio da eventualidade. Quando um réu, né, esse alguém seria o réu, quando ele vai se defender, ele tem a possibilidade de apresentar uma resposta, por conta da concentração da defesa, por conta da eventualidade, tudo que ele puder alegar, já que estamos falando de prazos, né, e aí entra um segundo expediente, que seria a preclusão, para além da adoção do princípio da eventualidade, tudo que o réu puder alegar, ele tem que colocar na contestação. Absolutamente tudo. Por conta, repito, da adoção do princípio da eventualidade. E por quê? Porque a gente não pode permitir também que depois sejam juntadas outras provas documentais, exceto documentos novos, conforme eu já mencionei no início desse nosso bate-papo. Mas alegue todas as suas teses de defesa, porque na eventualidade de uma delas não ser aceita, o juiz vai olhar a outra. Se essa outra não for aceita, o juiz olha a outra. Se não for aceita essa outra, vai olhar a outra. Por isso que a gente chama eventualidade, não é? E a preclusão é um desses expedientes também, ou seja, o segundo expediente, e daí que decorre o terceiro expediente. A fixação
de prazos para a prática dos atos processuais, não é? Prazos processuais, fixação e preclusão são mecanismos complementares para instrumentalizar a adoção da regra da eventualidade. Quando eu falo de prazos processuais, de fixação desses prazos, quando eu falo de preclusão, repito, são mecanismos, são elementos, são instrumentos complementares para instrumentalizar a adoção da regra da eventualidade. Por isso que elas acabam, digamos assim, se interrelacionando, não é? Dentro dessa ideia dos prazos, amigos, por exemplo, pessoal, e da eventualidade também, e da preclusão também, né? Não tem só essa questão aí da documentação, mas, por exemplo, todos os pedidos e fundamentos que o autor tiver, ele já tem que trazer na petição inicial. Está lá no artigo 319. Eventualidade, todas as defesas que você tiver, réu, já traga na sua contestação. É claro que o princípio não é adotado em absoluto, como eu já disse para vocês, e também a gente tem que pensar numa possibilidade de, por exemplo, em relação aos documentos, surgirem provas documentais no futuro que possam ser apresentadas como documentos novos. Não é? Nós também temos questões de ordem pública que podem ser reconhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Por isso que o princípio acaba não sendo absoluto. Né? Agora, é claro também que todos os atos processuais, o 218 menciona isso, devem ser praticados dentro dos respectivos prazos. Não é? E eu vou até aproveitar e fazer um gancho aqui, abrir um ganchinho aqui. Ó. Prazos recursais, por exemplo, são prazos próprios, fatais, improrrogáveis. Ah, Maurício, mas e se ocorrer, por exemplo, aquelas situações do 222? Aí é um caso à parte. Mas olhem só o 218, diz assim, ó, o caput é muito simples, amigos. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Por que eu falei do 222? Porque o 222 diz assim, pessoal. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, isso acontece. Quem conhece o tamanho desse continente que é o nosso país sabe muito bem. Principalmente em algumas cidades um pouco mais longínquas. Né? Na região norte nós temos bastante. Nós temos também em outras regiões, mas principalmente na norte porque eu conheço. Então fico à vontade para dizer, o transporte é difícil. Então, nessas comarcas, seções ou subseções judiciárias onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar o prazo por até 2 meses. Até em hipótese de calamidade pública, pessoal, o legislador também se preocupou com ela. Vejam o parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação, ou seja, por até 2 meses, esse limite poderá até ser excedido. Perceberam? Então, só para que a gente possa ter uma noção maior, né, em relação a essa questão dos prazos, lembrando que os atos praticados, esse 218 é tão importante, que a gente leu agora há pouco, né, eu li o 222, mas o 218 é tão importante que ele consagra a tempestividade do ato prematuro. Recurso prematuro também, aquele recurso que é interposto antes da obediência às formalidades legais, artigo 218, parágrafo 4º, ele é considerado tempestivo. O ato prematuro é tempestivo, não tem mais discussão se ele é intempestivo ou tempestivo, como o STF e o STJ discutiam muito no passado, principalmente em relação a recurso. Falavam, olha, recurso que foi interposto antes que o réu tivesse sido intimado é intempestivo, é extemporâneo. Não faz sentido, não faz absolutamente nenhum, não fazia nenhum sentido. O 218, parágrafo 4º diz assim, pessoal, atenção. Será considerado tempestivo, estou lendo ele aqui no código, hein? O ato praticado antes do termo inicial do prazo. Pronto, não tem problema. Então nós adotamos, evidentemente, a possibilidade de considerar tempestivo o ato processual praticado antes do início do prazo. Os prazos podem ser contados em horas, podem ser contados em horas, em dias, semanas, meses, anos também, né, nós temos. Agora, no nosso CPC, os mais comuns, né, pelo menos na minha visão, são prazos contados em dias, né, que de acordo com o artigo 219, os prazos processuais contados em dias devem ser considerados dias úteis, processuais e não materiais.
materiais, amigos. Essa distinção é extremamente importante para que a gente compreenda, né, esse contexto de prazos processuais. Outro ponto importante, pessoal, no período entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, está aí uma observação bobinha, mas se cair numa prova objetiva a gente não vai errar. É de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, quer dizer, incluindo o dia 20 de janeiro, ficam suspensos os prazos processuais, não prazos materiais, só os processuais, né? Não podendo ser realizadas audiências, não podendo ser realizadas eventuais sessões de julgamento, conforme nós já mencionamos. Falamos do artigo 222, há um outro ponto importante, um tema bastante cobrado também em prova objetiva, prazos processuais, quando nós estivermos falando de litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos. Vejam o 229, pessoal, esse eu separei para vocês, vejam só. Aí está. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, aqui a grande novidade, então merece um marca-texto, né, em relação ao CPC de 73, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações. E isso em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento, tá bom? Essa contagem do prazo em dobro cessa se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles e, claro, por razões óbvias, esse prazo em dobro não se aplica aos processos em autos eletrônicos, porque o prazo em dobro é justamente para você ter tempo para manusear os autos, notadamente os autos físicos. E uma observação em relação a essa questão do prazo em dobro. Súmula 641 do Supremo. Súmula 641 do Supremo. Que diz o quê? Supremo Tribunal Federal. Que quando nós tivermos só um litisconsorte, só um que sucumbiu, se só ele sucumbiu, não há que se contar prazo em dobro para interposição de recurso, tá bom? Essa súmula está em vigência e ela é plenamente compatível com o artigo 229. Meus queridos amigos, quanto à questão dos prazos ainda, só lembrando que a gente falou rapidamente de preclusão, mas eu preciso fazer algumas observações aqui sobre preclusão temporal, sobre preclusão lógica, sobre preclusão consumativa e sobre preclusão pró-iudicato, tá bom? Eu separei alguns slidezinhos aqui, eu acho que vai ficar mais fácil da gente compreender. Começamos com, salvo engano, o nosso slide primeiro é preclusão temporal, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aí está, pessoal, preclusão. É a perda da possibilidade ou do direito subjetivo, a gente já sabe, né, de praticar um ato processual. Por quê? Porque fluiu o tempo, né, não tem o que se fazer, principalmente essa ideia que vem na mente de todas as nossas mentes, né? Eu imagino, logo de plano, né? Preclusão a gente relaciona tempo. E é por isso que eu começo falando da preclusão temporal, dizendo que ocorre quando o prazo estimado para a prática do ato processual se encerra, sem que o ato tenha se realizado. Escoamento inaubis, né? Opa, não é o marca-texto, Maurício, pode apagar ele ali, vamos colocar a canetinha, né? Olha só, colocar entre aspas, né? Escoamento em branco, inaubis, do prazo para a interposição de determinado recurso. A gente chama isso de preclusão temporal, tá certo? Não se esqueça. Vamos para a consumativa agora, vejam só. Consumativa, ela ocorre quando a parte incumbida da prática de um ato processual o implementa e, consequentemente, ela fica impedida de praticá-lo novamente. Por quê? Porque o ato se consumou. Os efeitos se verificam em duas situações e, em especial, letra A, quando um ato é praticado de forma incompleta e a parte pretende completá-lo. E letra B, quando 2 ou mais atos devem ser praticados em um prazo comum e somente um deles é manejado, ainda que restasse parte do prazo. É aquela história, né? Eu trago meus fundamentos nas razões recursais, aí depois eu falo assim, meu Deus do céu, eu trouxe 3, na verdade são 4 fundamentos. Preclusão consumativa. Não tem como você trazer o 4º fundamento. Por quê? Porque você deveria ter trazido anteriormente. Tá bom, meus amigos? Temos a lógica. Vamos lá, vamos para a preclusão lógica. Vamos para o slide. Vejam só, pessoal. Aí está. O que é preclusão lógica? Como o próprio nome já sugere.
ela incide se a parte praticar um ato logicamente incompatível com aquele que pretendia exercitar. Exemplo, após a publicação de sentença, da qual cabe um recurso apto a impedir a sua eficácia, o sucumbente vem e fala, bom, vou cumprir de forma espontânea e sem qualquer ressalva o comando decisório. É um ato, obviamente por conta da preclusão lógica, se eu cumprir o comando decisório, não tem por que eu querer modificá-lo, né? Não tem por que eu querer interpor algum recurso. No exemplo que eu dei seria após a publicação da sentença, da qual cabe o recurso, né? É justamente o sucumbente vir e cumprir o conteúdo do comando decisório. É uma preclusão lógica, é uma manifestação, ainda que tácita, né? Por exemplo, pensando em sede recursal, que você está renunciando ao recurso, de maneira tácita, não de maneira expressa. Você está abrindo mão da interposição de recurso. Por quê? Porque você está cumprindo voluntariamente, não é? E, queridos amigos, a gente tem também a preclusão pro iudicato, só para a gente fechar esse exame das 4 formas de preclusão. Vamos dar uma olhadinha. Aí está, queridos amigos e queridas amigas. Parte da doutrina considera que como nomenclatura equivocada. Alguns remontam a Giuseppe Chiovenda e outros, né? Fred Didier Júnior, por exemplo, eu coloquei apenas as iniciais aqui, pessoal, para caber tudo no slide, a entendem como a perda de uma situação jurídica processual ativa, pouco importando qual seja seu titular. Mas a doutrina majoritária diz que preclusão pro iudicato está relacionada diretamente ao magistrado. É a impossibilidade a que o juiz se submete de não mais poder decidir a respeito de uma questão que já foi decidida, salvo se houver exceções previstas, como a possibilidade de reavaliar questões de ordem pública relacionadas a pressupostos processuais e condições da ação que já haviam sido decididas, né? E aí eu invoco, claro, o 485, parágrafo 3º, e cito aqui um julgado bastante interessante, que é esse agravo regimental de Minas Gerais, e também a possibilidade de indeferir provas, não é, que já haviam sido deferidas e vice-versa, conforme o artigo 370 estabelece. Mas, repito, amigos, tem uma parcela da doutrina que considera a nomenclatura equivocada, mas a grande maioria entende que está relacionada à prática dos atos pelo juiz, ou seja, a partir do instante que foi praticado, não poderia voltar atrás, mas eu trago aqui algumas exceções, como vocês acabaram de ver nesse finalzinho, tá bom? Prosseguindo, pessoal, a gente já está quase terminando. Eu peço só um pouquinho aí humildemente da paciência de todos vocês, né? Nós temos as formas, né, de comunicação também, dos atos processuais, vamos sair dos prazos, né, da preclusão, embora agora para a comunicação. Aí nós temos a citação, nós temos a intimação, nós temos as cartas, né, carta precatória, carta rogatória, carta de ordem, carta arbitral. Nós temos as modalidades de citação, que são muito importantes. Essas eu recomendo muito que os amigos façam uma leitura, principalmente do 246. Por quê? Os atos processuais precisam ser comunicados. E como é que você comunica? Através de uma citação, intimação, de cartas, né? Por isso que eu fiz esta menção. As modalidades de citação, principalmente, 246, muito importantes. Pelo correio, pelo oficial de justiça, pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria, se por acaso o citando comparece em cartório. Isso é bastante comum também. Citação por edital, seguindo a regrinha, por meio eletrônico também, conforme regulado em lei, tá bom? Intimação já falei, né? Também as cartas elas estão, meus amigos, principalmente nos artigos 260 a 268, tá bom? 260 a 268. Precatória, rogatória, de ordem e arbitral, sem sombra de dúvidas que são as cartas que nos interessam. Para a gente finalizar, agora sim, é o último item, pessoal. Eu quero bater de novo naquela teclinha do sistema de invalidade, tá bom? De invalidades processuais ou de invalidades dos atos processuais. Ato processual defeituoso, que será considerado, né, inválido lá na frente, o ato processual defeituoso, ele produz efeitos até a decretação da sua invalidade. Se ele for defeituoso,
até que se reconheça a sua invalidade, ele vai produzindo os seus efeitos, tá? Agora, não há invalidação de pleno direito, né? Toda invalidade processual, toda nulidade, ela precisa ser decretada. Eu posso partir da premissa de que os atos processuais, a doutrina até utiliza essa expressão, eles são válidos prima facie. E sempre que a gente falar de invalidades, né, vocês vão falar assim, pô Maurício, você está batendo de novo nessa tecla, é porque é importante. Sempre que a gente falar de invalidade, a gente tem que recordar que não há invalidade sem prejuízo. É o pas de nullité sans griffe, conforme eu já falei para vocês. Claro, a gente invoca o 277, né? A gente já comentou a respeito, quando a gente falou da instrumentalidade das formas, ou seja, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz vai considerar válido o ato se ele for realizado de outro modo e ainda assim atingir a sua finalidade, porque tudo isso, evidentemente, caminha na direção, naquele sentido de que só reconhece a invalidade se tiver ocorrido prejuízo. Por que eu vou invalidar um ato processual se atingiu a sua finalidade e não trouxe prejuízo para ninguém? Por isso que a gente fez também a referência ao artigo 279 do nosso CPC. E não se esqueçam, amigos, um outro artigo importante também, o 282, que é um dispositivo que diz que quando o juiz pronunciar a nulidade, se for o caso de se reconhecer a nulidade, é obrigação do juiz, é obrigação funcional dele declarar quais são os atos atingidos, não é? O que é que foi atingido em razão da nulidade e vai ordenar as providências necessárias a fim de que esses atos sejam repetidos, não é? Ou, se for o caso, corrigidos, né? A legislação usa a palavra retificados. Tá bom, meus amigos? Ufa, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre atos processuais. Humildemente, eu espero que tenha sido proveitoso, queridos amigos, tá? No nosso próximo bate-papo, a gente vai fazer logo no início uma troca de ideias sobre o que a gente conversou na aula anterior, que foi na aula 7, e sobre o que a gente conversou agora na aula 8. Eu fiz tudo isso de propósito, podem ter certeza, a gente faz essa revisão, a gente fixa, assimila melhor o conteúdo. Muito obrigado pelo carinho de todos, foi um prazer enorme estar aqui. Forte abraço, fiquem com Deus, até lá.